No longínquo ano de 2014, um porta-voz lá da chancelaria de Israel afirmou a respeito do Brasil que o país era um gigante econômico, porém um anão diplomático. E essa fala, essa constatação desse porta-voz israelense se mostrou, na verdade, um grande vaticínio a respeito do futuro diplomático do Brasil. Transcorridos aí quase 10 anos dessa declaração, que foi feita na época do governo da mulher sapiens Dilma Rousseff, temos uma constatação de que esse porta-voz estava certo a respeito da vocação brasileira para ser um anão diplomático, para ser um fracasso no que se refere a relações internacionais. O grande fato que tem chamado a atenção dos noticiários recentemente é a fala do Lula lá no G7, ou melhor, a falta de falas relevantes do Lula na reunião do G7 que aconteceu recentemente. Em primeiro lugar, não dá para dizer, para afirmar que o Lula decepcionou, porque para você se decepcionar com algo, você tem que esperar uma coisa e essa sua expectativa ser frustrada então. E do Lula, eu só esperava exatamente isso aí, que ele fosse um fiasco diplomático, que ele envergonhasse o Brasil em relação ao exterior, ao contato com outros países, e principalmente que ele fosse muito chegadinho, muito amiguinho dos piores ditadores que existem no planeta atualmente. Então o Lula não me decepcionou absolutamente, ele fez exatamente tudo aquilo que eu esperava que ele fizesse. Não sei como tem gente que ainda afirma estar decepcionado com o Lula. Isso aí ou é falta de intelecto, pessoas que têm algum problema, um déficit intelectual sério, ou é pura hipocrisia, porque todo mundo com um mínimo de raciocínio, com 2 neurônios funcionando perfeitamente no cérebro, seria capaz de entender, de prever que o Lula faria esse tipo de coisa assim que ele voltasse ao poder. Ele deixou claro isso na campanha eleitoral, inclusive diversas declarações que ele fez, por exemplo, sendo favorável ao Daniel Ortega lá da Nicarágua, amiguinho ditador dele também, diversas declarações que ele fez criticando a Ucrânia pela guerra na Ucrânia, criticando o Zelensky, falando de forma favorável à Rússia e ao Vladimir Putin nessa história. Então não havia aí nada que indicasse uma coisa diferente disso que nós temos. Agora, de fato, é preciso reconhecer que o Lula foi longe demais nessa sua tentativa de ser um fracasso diplomático e de envergonhar o Brasil no exterior, né? Tivemos então a reunião lá no G7, lá no Japão, em que o Lula infelizmente esteve presente, e o Zelensky foi convidado também para essa reunião. De vez em quando convida algumas pessoas, dada as circunstâncias da guerra da Ucrânia, ele foi convidado então, conversou com vários líderes mundiais relevantes e, bem, teve toda a questão ali, aquele imbróglio em relação ao Lula falar ou não com Zelensky, principalmente em decorrência de tudo que o Lula vinha falando nos últimos tempos a respeito da guerra, declarações totalmente desastradas, talvez a palavra nem seja essa, coisas mal intencionadas mesmo. Lula falando não assim, se equivocando nas palavras, mas falando aquilo que ele acredita realmente, falando com convicção a respeito dessa guerra, se posicionando numa neutralidade muito mal disfarçada aí, que na verdade é um apoio tácito ao Putin, né, em função do Brasil fazer parte do BRICS e tudo mais, um apoio à Rússia nessa história. Então o Lula fez aquele papelão, aquela coisa vergonhosa de ficar fugindo ali do encontro com o Zelensky durante a reunião, ficou se escondendo, falou que houve um conflito de agenda, que ele queria falar com o Zelensky, mas aí não tinha tempo, o Zelensky não tinha tempo para falar com ele e tudo mais. Uma grande bobagem, essas coisas não são decididas assim. Já estava tudo certo para ele falar com o Zelensky, sim, lá nessa reunião. Ele que acabou fugindo dessa história, furando e inventando desculpas para não ficar frente a frente com o Zelensky e falar aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem convicção, né, no final das contas. Ele não foi homem o suficiente para falar na cara do Zelensky o que ele queria falar, que ele é a favor da Rússia e a favor do Putin nessa história. Até porque isso todo mundo já percebeu, qualquer pessoa já sabe, já tem consciência de que o Lula é exatamente isso, um aliado do Putin. Aliás, o pessoal lá do New York Times publicou recentemente uma notícia tratando o Lula dessa forma, como um aliado do Putin, e é isso que ele é no final das contas, não dá para negar, até porque o histórico do Lula depõe contra ele nesse sentido. Nós sabemos bem que ele é muito chegadinho, muito amiguinho dos piores ditadores que existem na atualidade. Ele trouxe o Ahmadinejad aqui no Brasil, vocês lembram disso certamente,
ele vive se aproximando de tiranetes aí da África, tiranetes sul-americanos e, é claro, muito amiguinho, muito próximo do Xi Jinping, muito amiguinho, muito próximo do Vladimir Putin. Então ele claramente tem um lado nessa história que é o lado errado, o lado do invasor, do agressor, que é a Rússia. Mas, obviamente, ele não pode falar nesses termos de forma tão descarada, porque a coisa ficaria muito ruim para ele e para o Brasil como um todo. Então ele precisa ficar fazendo esse joguinho aí, essa conversa fiada de que tentou falar assim com Zelensky, mas não conseguiu, aquela coisa mal disfarçada do Lula. E aí essa estratégia dele acabou pegando muito mal no geral, tanto para ele quanto para o Brasil, a imagem do Brasil lá fora, porque querendo ou não, aqui no Brasil a gente sabe que o Lula não representa nem os próprios eleitores, nem quem votou no Lula concorda com as ações do Lula, muito menos do restante da população. Mas o que transparece para os países aí fora é a imagem do Lula. Ele, para todos os efeitos, a imagem do Lula é o papel do Brasil lá no exterior. É isso que o brasileiro pensa, né? Está refletido aí nas palavras do governante do país e nas ações dele, principalmente. Então pega mal para o Brasil de forma geral. O papelão que o Lula protagonizou lá na reunião do G7 foi um grande fiasco diplomático no final das contas. Ele não teve ali nenhuma reunião relevante com nenhum líder, foi tratado como um líder de segunda categoria. Poxa, o presidente do Brasil. O Brasil não é qualquer coisa, por mais que se diga aí de forma pejorativa a respeito do nosso país, somos uma potência econômica ainda, de certa forma, uma potência estratégica. Os grandes países querem ser aliados do Brasil e ainda assim todo mundo virou as costas para o Lula nessa história porque pegou mal de fato aí a ação, a atitude do Lula lá nessa reunião e também o que ele já vinha falando. E todo esse alinhamento do Brasil na pessoa do Lula, na pessoa do Partido dos Trabalhadores, o governo petista, todo o alinhamento do Brasil com essas ditaduras, com essa frente antidemocrática que se espalha por vários países, tudo isso pega muito mal, principalmente em relação aos países ocidentais, dos quais o Brasil poderia e deveria se aproximar mais. Não é o interesse do Lula, porque ele quer se aproximar aí de ditaduras, de países autocráticos, porque no final das contas é o sonho do Lula se tornar ele próprio um ditador aqui no Brasil, comandar o país com mão de ferro, não é? E aí ele fica dando declarações depois a respeito das tratativas de paz que ele quer fazer com o Putin e com o Zelensky. Ele, supostamente o Lula, né, estaria lutando para conseguir a paz entre os países. Diz que a China, a Indonésia, bastiões da liberdade, né, claro, estão lutando para conseguir a paz entre os dois países, também estão trabalhando em conjunto para negociar uma saída diplomática para essa guerra, o que é uma grande besteira, o que é uma grande bobagem. Aí o Lula teve coragem de falar ainda que nem o Putin nem o Zelensky estão buscando a paz. Olha que estupidez pro Lula falar, que coisa vergonhosa. E ele escreveu no Twitter isso também, alguém escreveu para ele, naturalmente. Eu tenho certeza que ele não sabe nem usar a rede social por conta própria. Mas foi publicado no perfil oficial do Lula essa frase, inclusive: Zelensky e Putin não querem a paz. Olha que coisa. E ele prossegue lá dizendo também que ambos os países aí acham que vão ganhar essa guerra. Aquele papo lá da Dilma de nem quem ganhar vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Você lembra bem disso aí. Então essa é a mentalidade do Lula nessa história. Uma suposta paz que ele quer aí protagonizar, né? A conquista dessa paz. Ele quer ser o protagonista nesse sentido. Coisa que o Brasil já fez no passado, já passou essa vergonha, esse papelão de querer intermediar uma situação e acabar saindo feio na história, era inclusive o governo do Lula na época, né? Então o Lula tá querendo repetir esse mesmo erro com essa questão da guerra da Ucrânia aí. Todo mundo sabe que ele é favorável à Rússia nessa história e a proposta de paz que ele tem a oferecer aí é uma rendição incondicional da Ucrânia no final das contas. É isso que ele gostaria de obter, mas ele se contentaria muito bem, tenha certeza disso, com o congelamento da atual situação, o congelamento das fronteiras onde elas estão hoje, que seria muito vantajoso para o Vladimir Putin nessa história e péssimo para os ucranianos. Daqui a 10 anos teríamos aí, ou menos, uma nova guerra com a Rússia conquistando o restante da Ucrânia aí, e o Lula ficaria muito feliz nessa história. Então, a proposta de paz que o Lula quer atualmente consiste em pelo menos congelar a situação como está agora, se ele não conseguir a rendição incondicional
da Ucrânia nessa guerra. Vergonhoso o papel do Lula, porque não há como se falar em paz sem se falar em restituição do mal que foi feito. Essa paz aí negociada com a rendição da vítima já foi feita lá na Ucrânia no passado, com a questão da Crimeia. Isso já foi negociado no passado e não funcionou, não deu certo. O agressor continuou agredindo, para surpresa de um total de 0 pessoas. E é o que vai acontecer. Só pode existir paz real, verdadeira, quando a agressão cessar e a restituição for feita. No caso aqui, a restituição territorial e material também. É necessário haver uma compensação pelo que foi feito, porque do contrário, qualquer país vai invadir outros países menores sob qualquer pretexto, porque aí o senhor Luiz Inácio Lula da Silva depois vai pedir uma paz, congelando a situação, congelando os ganhos territoriais obtidos pelo agressor. Se a Rússia tivesse conseguido o sucesso que ela desejava logo no início da guerra, se a invasão tivesse sido rápida e efetiva, se os russos tivessem conseguido dominar a Ucrânia, ou pelo menos colocar um governo fantoche ali no lugar do Zelensky, você pode ter certeza que a China já teria invadido Taiwan também. Essa coisa teria se espalhado. Então, o fato de a Rússia não estar conseguindo ir adiante com seus planos, está tendo uma série de dificuldades lá na Ucrânia, é uma coisa muito boa para o mundo em geral, porque representa a esperança, pelo menos, se não a certeza, de que o agressor mais forte, mais poderoso, não é capaz de dominar o agredido que é mais fraco, porque a comunidade internacional vai em socorro desse, se for necessário. Então é uma coisa boa para a paz mundial como um todo. Agora, como um cretino como o Lula é capaz de dizer que quer pleitear a paz, quer negociar a paz, intermediar a paz entre dois países conflitantes, tratando os dois como iguais, né? Tratando o Zelensky como Putin. Ambos não querem a paz. Você tem um agressor de um lado, um cara que decidiu deliberadamente invadir o outro país. Não se pode considerar os dois da mesma forma, é uma questão de pura lógica nessa história. E a coisa é tão ridícula, tão estapafúrdia, que até os apoiadores do Lula estão contra ele nessa história. Ninguém está apoiando ele nessa empreitada dele de conseguir a paz, que nada mais é do que uma rendição incondicional da Ucrânia. Aliás, tem uma pessoa sim, uma vergonha do jornalismo brasileiro, o opróbrio do jornalismo brasileiro, um cara chamado Reinaldo Azevedo, que no passado foi homem o suficiente para criticar o Lula, para desejar a prisão do Lula, criticar o PT, o cara que cunhou o termo petralha e que agora sabe-se lá por que motivos está lambendo as botas do Lula. Ele teve a coragem de publicar uma reportagem, nem lembro aonde que foi, li hoje a esse respeito, aí dizendo que o Lula está certo, ele falou corretamente, o discurso dele foi preciso lá no G7. Faça-me um favor, senhor Reinaldo Azevedo, capacho de político corrupto recolocado no poder, não é? Mas então esse é o fato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é um lambe-botas de ditadores, desde o Daniel Ortega, ditadorecos aí sul-americanos ou latino-americanos no caso, até o Vladimir Putin, um cara que sonha em ser um czar russo, sonha em restaurar o Império Russo lá do passado ou sonha em restaurar a União Soviética. Fica aí a seu critério, megalomaníacos, tirânicos, ditadores que ameaçam a paz mundial, que agridem o seu próprio povo, inclusive. É esse tipo de gente que o Lula apoia, que o Lula gostaria de ver aí tendo um destaque internacional, né? Não sei como pessoas ainda têm a coragem de dizer que o Lula é um democrata. Logo, um cara desses que apoia ditadores, que tratam o país agredido como culpado pela história, olha que ponto que nós chegamos, né? Como pessoas ainda tratam um cara desse como um diplomata, como um democrata, é uma coisa assim que ainda não entra na minha cabeça. Mas esse é o Luiz Inácio Lula da Silva, um cara que apoia ditadores, um cara que odeia a liberdade, que odeia a paz e quer ver o país mais forte dominando o país mais fraco sempre. Esse é, em resumo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Para além de ser um anão diplomático, que de fato ele evoluiu ou regrediu ainda mais e se tornou de uma vez por todas um anão moral.